Esdras, capítulo 5, versículo 13, diz aqui: porém o rei Ciro, rei da Babilônia, no seu primeiro ano, deu ordem para que esta casa de Deus se edificasse. Também os utensílios de ouro, de prata, da casa de Deus, que Nabucodonosor levara do templo que estava em Jerusalém, e os meteu no templo da Babilônia, o rei Ciro os tirou de lá, e foram dados a um homem, cujo nome era Sesbazar, a quem nomeara governador. Ele disse: toma estes utensílios, vai e leva-os ao templo de Jerusalém, e faze reedificar a casa de Deus no seu lugar. Então, Esdras estava levando uma fortuna bem grande. Eu não tenho tempo aqui para falar mais ou menos o quanto, mas era uma fortuna grande, de ouro, de prata, de objetos de bronze. Esdras estava levando de volta para Jerusalém. E Esdras estava levando também o povo. E olha só, gente, olha aqui. Só vou passar os olhos aqui com vocês. Olha aqui, no capítulo 8, versículo 3, diz assim, olha: dos filhos de Secanias, dos filhos de Paró, Zacarias, e com ele foram registrados 150. Aí, final do versículo 4, 200 homens, 300 homens, versículo 5, versículo 6, 50, tal. Ele vai falando, foi uma turma de mais ou menos 4.000 homens, fora as mulheres, que em todo lugar, todo mundo sabe que tem mais mulher do que homem, né? Os homens vão a caminho, leva a tia, leva a mãe, leva a esposa, leva a irmã da esposa, a avó, né? Então, todo mundo sabe que em todo lugar tem mais mulher do que homem, né? Então, fora as mulheres, fora as crianças e fora os idosos também, que não eram contados, era uma turma de mais ou menos 4.000 homens. Fácil viajar assim na estrada? O que você acha? É fácil fazer uma viagem assim? A pé. Ou no lombo de um jumentinho, puxando uma carroça, porque eles iam levando muitos utensílios, eles iam de volta para Jerusalém, eram exilados, então tinham as carroças. É fácil uma viagem dessa? Pois bem, essa viagem aqui, eu acredito que é uma grande metáfora para a nossa viagem na vida. Nós estamos indo para Sião. Ontem o apóstolo pregou sobre Hebrom. A gente canta música até chegar em Sião. Nós estamos indo, nós estamos caminhando, nós estamos na estrada, nós estamos com a nossa bagagem. Nós estamos com os utensílios do templo. Deus tem colocado talentos nas suas mãos, para que você possa servir a Deus com esses utensílios. Deus tem colocado preciosidades nas suas mãos. Não perca isso de vista. Deus tem confiado em você. Deus tem apostado em você. Amém? Deus acredita em você. Nós estamos a caminho. Então aí vamos ler o texto que eu quero ler. Capítulo 8, versículo 21. Então apregoei ali um jejum junto ao rio Ava, para nos humilharmos perante o nosso Deus, para lhe pedirmos boa jornada, ou jornada feliz, para nós, para nossos filhos, e para tudo o que era nosso. Porque eu tive vergonha de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho, porquanto eu já lhe havia dito, a boa mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam para o bem deles.
mas a sua força e a sua ira é contra todos os que o abandonam. Nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e Ele nos atendeu. Oh, glória a Deus! E Ele nos atendeu. Eu acho interessante a jornada de Esdras. Sabe como é que começou a jornada de Esdras até Jerusalém? Começou com declaração profética. Começou com declaração de fé. Esdras virou e falou assim, olha, versículo 22. Eu tive vergonha de pedir exército ao rei, exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho, porque eu já lhe havia dito, eu havia declarado com a minha boca, que a boa mão do nosso Deus é sobre todos os que o temem para o bem deles. Você quer boa jornada? Comece a declarar em nome de Jesus a palavra do Senhor. Foi difícil, talvez você tenha enfrentado enfermidades, talvez você tenha enfrentado conflitos na família, talvez você tenha enfrentado situações difíceis, talvez você tenha enfrentado aí até ter ficado desempregado. Olha aqui, e pode ser que a sua fé, e pode ser que o seu ânimo esteja um pouquinho abalado. Pode ser sim que a sua confiança esteja um pouquinho abalada. É aquele negócio, não é? Eu sei que Deus pode fazer, mas será que Ele vai fazer para mim? Isso é a confiança um pouco abalada. Eu vou vencer em nome de Jesus. Eu recebi, né, um testemunho por e-mail, uma vez de uma irmã virando para mim, escreveu para mim e disse o seguinte: bispa, eu glorifico a Deus pela Igreja Fonte da Vida, bispa. Tem mais ou menos uns 15 anos que eu estou na Igreja Fonte da Vida. Quando eu cheguei na Igreja Fonte da Vida, bispo, minha vida estava acabada, estourada, minha família era um zero à esquerda, bispa. A gente só não passava fome, eu nem sei porquê. Vivia num barraco, caindo os pedaços, bispa. Mas aos poucos, ali na Igreja Fonte da Vida, eu fui sendo ensinada a caminhar na fé, a declarar a minha fé. Deus foi melhorando a nossa situação. Deus foi melhorando a situação da minha família. Nós saímos do barraco, bispa. Hoje a gente tem casa própria, bispa. Minha mãe tem casa própria, bispa. Meu irmão tem o negócio dele, bispa. E eu estou crescendo, bispa. Eu estou crescendo na minha vida. A fé declara. Esdras viu aquela multidão de gente. Meu Deus, como é que eu vou levar esse povo? Eu não sei a quilometragem, não é? Quanto? Eu sei que era distante. Eles iam passar, no mínimo, um mês viajando, porque eu estou sendo boazinha. Eles iriam passar, no mínimo, um mês viajando. Estou sendo muito boazinha aqui. Ele olhou e falou assim: eu vou começar com declaração profética. A boa mão do nosso Deus é sobre todos aqueles que o temem, para o bem deles. Põe a mão na cabeça do seu irmão aí do lado, sabe? Se for família é bem, senão você pede assim, fala assim: ô irmão, dá licença, deixa eu pôr a mão na sua cabeça. Fala assim: a boa mão do Senhor é sobre a sua vida para o seu bem. Em nome de Jesus. Esse é o espírito da fé. Sabe qual é o espírito da fé? Vai lá, 2 Coríntios, deixa aí, ó, eu pus uma fita aqui para marcar. Põe alguma coisa marcando aí. 2 Coríntios 4:13. 2 Coríntios 4:13.
Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso é que falamos, sabendo que aquele que ressuscitou, o Senhor Jesus Cristo, e aí o apóstolo Paulo continua, eu criei, por isso é que eu falei. Lembra aí de um versículo bíblico que apoia aquilo que você crê? A boa mão do meu Deus é sobre a minha família, para o bem da minha família. A boa mão do meu Deus é sobre a igreja Fonte da Vida, para o bem da igreja Fonte da Vida. Eu não morrerei, antes viverei, para anunciar as obras do Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Fala assim comigo, ó. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Glória a Deus, aleluia. A viagem de Esdras começou na declaração profética. Vamos voltar lá para Esdras? Esdras, capítulo 8, versículo 21. E Esdras começou essa viagem. 4.000 homens, fora as mulheres, fora as crianças, fora os idosos. Haja gente. E ele achou que não era suficiente a declaração profética. Ele creu, começou a caminhar, nós também cremos, nós declaramos, nós começamos a nossa caminhada, mas Esdras sentiu que precisava de alguma coisa a mais. E aí Esdras fez o seguinte, versículo 21. Então apregoei ali um jejum junto ao rio Ava, para nos humilharmos perante o nosso Deus, para lhe pedirmos jornada feliz para nós, para nossos filhos e para tudo o que era nosso. Apregoei um jejum ali junto ao rio Ava. Esdras teve a coragem de fazer uma pausa na viagem para se dedicar ao jejum e à oração. Aqui na Igreja Fonte da Vida nós temos convocações para jejum e oração. Jejuar não é fácil. Não é fácil não, viu? Quem diz que jejuar é fácil, eu dou glória a Deus, porque você deve estar bem assim, praticando mesmo, né? Toda semana faz um jejum, né? Então, jejuar é fácil para você, porque você está praticando mesmo. Mas jejuar não é fácil, gente. Aqui, a palavra de Deus que Esdras falou, para nos humilharmos na presença de Deus. O jejum humilha a nossa carne. Espiritualmente também. Sabe, quando a palavra de Deus fala de carne espiritualmente, Ele está falando, Deus está falando de natureza adâmica. O jejum humilha a sua natureza adâmica. Ô, gente, existe uma pulsão, acho que eu falei certo, punção de vida dentro de nós. Foi Deus que colocou isso. Ninguém ensina um bebê a mamar, mas ele nasce, ele sabe mamar. É pulsão de vida, tem que se alimentar para viver. Quando você jejua, você está dizendo não a isso, e eu estou dizendo sim a Deus. É por isso que não é fácil. Eu estou dizendo, o meu corpo, a minha vontade não me domina. Quem me domina é o Espírito Santo de Deus. A minha vontade carnal não domina. Quem me domina é o Espírito Santo de Deus. Por isso que jejum não é fácil. Mas não negligencie o jejum. É bíblico.
No Velho Testamento, os profetas, os sacerdotes, o povo de Deus praticava o jejum. No Novo Testamento, Jesus Cristo nos ensinou a jejuar e orar. Além das convocações aqui na igreja, nós temos aqui o jejum de Daniel, né? A campanha de Daniel, nós temos o projetando. Além dessas convocações, tenha coragem de fazer uma pausa na jornada para se dedicar ao jejum e à oração. E tu, quando orares, entra no teu quarto e fecha a tua porta. Tu orarás ao teu Pai que está em secreto. Teu Pai que está em secreto te recompensará. Jesus Cristo falou a mesma coisa com relação ao jejum. Vamos lá para Mateus. Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6. De Mateus. Bispa, mas eu tomo remédio controlado. Bispa, mas eu tenho enxaqueca. Bispa, mas não sei o quê, mas não sei o quê, mas não sei o quê. Tome posição, meu irmão. Tome posição. Não, eu não sou louca de falar para você que toma remédio controlado, de fazer uma pausa no seu remédio. Não faça isso não. Mas você pode se consagrar. Pode se consagrar. Você pode fazer um jejum com líquidos aí, um dia inteiro, tomando líquidos, ou por determinado momento, até o meio-dia, até as 15 horas da tarde. Mas não brinque com Deus, não brinca com Deus, não brinca com Deus. Eu sinto que Deus tem urgência. Deus tem urgência, nós estamos vivendo os últimos dias. O Brasil precisa de você, a sua família precisa de você, a Igreja Fonte da Vida precisa de você. Toma posição em Deus, em nome de Jesus. Deus vai agir na sua vida. Amém? Amém? Quem diz amém? Mateus capítulo 6, versículo 16. Quando jejuardes, é Jesus que está falando. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfigura o rosto, com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuardes, unge a tua cabeça, lava o teu rosto, com o fim de não parecer aos homens, porque você está jejuando ao seu Pai, e sim ao teu Pai em secreto, e o teu Pai que te vê em secreto, te recompensará. Quer boa jornada? Quero que você abra sua Bíblia lá em Isaías 58. Isaías, você vai ver o peso do jejum no mundo espiritual. Isaías 58, versículo 6. Se você tem uma caneta, marca esse versículo. Quando você estiver jejuando e orando, abre nesse versículo. E Deus vai te dar uma graça para você orar, você vai ver. Isaías 58, versículo 6. Porventura, não é este o jejum que eu escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras da servidão, que deixes livre os oprimidos e despedaces todo jugo. Jejum tem poder no mundo espiritual para quebrar o jugo, para desatar o que está amarrado. Jejum tem poder no mundo espiritual para quebrar toda a cadeia maligna, em nome de Jesus, amém? Olha, você que sente aí a sua vida financeira amarrada, sua vida sentimental amarrada, faz uma pausa na jornada e jejua por isso. Jejua por isso.
Fala, Senhor, eu vou desamarrar esse nó, em nome de Jesus, pelo poder do jejum e da oração. Amém? Eu quero agora que você abra sua Bíblia no Salmo 81. Eu falei sobre ele ontem, eu quero falar novamente. Salmo 81, versículo 13. Salmo 81 mostra o coração de Deus. Salmo 81, Deus está usando Asaf. Foi Asaf quem escreveu o Salmo 81. Deus está usando Asaf aqui para falar do coração dele. Assim como a gente fala, não é? A gente não fala assim, se Deus me ouvisse. Quem aqui já teve alguma situação que você falou, ai meu Deus, se Deus me ouvisse nessa situação. A gente costuma pensar que vencer as batalhas está relacionado a Deus ouvir as minhas orações. E não deixa de ser verdade, esse é um lado da moeda. Vencer as batalhas está sim relacionado ao seu jejum, à sua oração, a Deus ouvir a sua oração. Mas aqui Deus mostra o outro lado da moeda. Deus pega a bola e joga no seu colo de novo. Joga para você novamente. Deus diz o seguinte no Salmo 81, versículo 13. Se o meu povo me ouvisse. Você já pensou Deus falando isso? Deus nos conhece pelo nome. Isso me dá temor, né? Deus me conhece pelo nome. Ele nos conhece a cada um de nós pelo nome. Já pensou ele dizendo assim, se a Rúbia me ouvisse. Ai, Jesus. Não dá temor em você, não? Não dá? Se o meu povo me ouvisse. Fala para a pessoa que está do teu lado, Deus está querendo falar com você. Deus quer falar com você. Se o meu povo tivesse ouvidos. Sabia que existe pesquisa por aí que mostra que a gente não sabe ouvir? A gente ouve o que quer. A gente não sabe ouvir, não. A gente ouve o que quer. E tem gente que não ouve nem o que quer. Antes de terminar a frase, já respondeu. Se o meu povo ouvisse. Se o meu povo atentasse. Se o meu povo prestasse atenção. Olha o que aconteceria. Se o meu povo me ouvisse. Se Israel andasse nos meus caminhos. Eu de pronto lhe abateria o inimigo e deitaria mão contra os seus adversários. Os que aborrecem ao Senhor se lhe submeteriam e isto duraria para sempre. Eu o sustentaria com o trigo mais fino e o saciaria com o mel que escorre da rocha. Você sabe o que Deus está dizendo aqui? Eu quero ser o seu protetor. Eu quero ser o seu libertador. Eu quero ser o seu salvador. Eu quero ser o seu protetor, o seu provedor. Eu quero abençoar a sua vida. Mas escuta! Deixa de ser cabeça dura. Não seja como a mula que precisa de arreio. Você é uma pessoa inteligente. Você é feito à imagem e semelhança de Deus. Você tem excelência de Deus. Escute a voz de Deus. Se o meu povo me ouvisse. Dá para você levantar sua mão e falar, Senhor, me ajuda a te ouvir.
Oh, meu irmão, quando eu penso que Deus pode falar assim, se a Rúbia me ouvisse, me dá uma vontade de ajoelhar, de falar, Deus, eu quero te ouvir. Me ajuda a te ouvir, Senhor. Eu de pronto lhe abateria o inimigo. Vencer as suas batalhas não é só relacionado a Deus ouvir a sua oração, está relacionado a você aprender a ouvir a Deus. Está relacionado a isso, a você aprender a ouvir a Deus. Eu de pronto lhe abateria o inimigo, deitaria a mão contra os seus adversários. Os que aborrecem ao Senhor se lhe submeteriam e isso duraria para sempre. Sabe o que isso quer dizer? Deus iria levantar você e colocar em lugares altos. Se você aprender a ouvir a Deus. Eu o sustentaria com um trigo mais fino. Fala para o irmão que está do seu lado, Deus quer te dar prosperidade. Deus quer te ver próspero. Eu o sustentaria com trigo mais fino, e saciaria com mel que corre da rocha. Mel que corre da rocha. Eu fiquei pensando, mel que corre da rocha. A rocha é Cristo Jesus, né? Mel que corre da rocha. Por que mel? Mel acho que é a coisa mais doce que a natureza tem, não é? É a coisa mais doce que existe na natureza. Você já parou para pensar que todas as nossas celebrações, aniversário, casamento, que mais, né? Festa aí de 15 anos, que mais, gente? Réveillon, Natal, tem que ter doce. Se não tiver doce, não é festa. Por quê? Por que doce está relacionado com festa? Porque doce está relacionado com prazer e alegria. Prazer e alegria. Casa de vó. Gente, eu lembro do suspiro que minha avó fazia. Não existe igual. Doce está relacionado a prazer. Está relacionado à alegria. A vontade de Deus para a sua vida é boa. É perfeita, é agradável. Deus quer saciar a sua alma de alegria. Deus quer saciar a sua alma de prazer na presença do Senhor. Uma vez me perguntaram isso, bispa, fazer a vontade de Deus, a gente tem alegria ou é só trabalho? Ou é só cruz, né? E eu tive o prazer de dizer, olha minha querida, não tem coisa melhor no mundo do que fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus é boa, perfeita e é agradável. Eu lhe saciaria com o mel que corre da rocha. Deus tem alegria para você. Deus tem prazer, Deus tem vitória para você.